Olá! Nessa segunda aula, a gente vai falar sobre as noções, são realmente noções, do direito constitucional e do direito administrativo. Assim como o direito penal e o direito processual penal, eles são ramos do direito público, ou seja, eles dizem respeito à conformação do Estado como ele é, do Estado como a nossa sociedade planejou, como a nossa sociedade pensa e ela se organiza. O direito constitucional, ele é o ramo do direito público por excelência. É uma expressão péssima essa, mas é apenas uma expressão singela para dizer o seguinte: o direito constitucional, ele traz toda a diretriz do nosso Estado, da nossa vida em sociedade, como ela é. Ele regulamenta a economia, ele regulamenta parte da política, ele regulamenta a vida das pessoas, o mundo privado, as regras de negociação, as regras do direito civil, ele regulamenta a previdência, ele regulamenta o direito penal, ele regulamenta questões de processo, questões processuais, sejam no âmbito do Poder Judiciário, seja no âmbito das administrações públicas em geral. O direito constitucional, ele é responsável por expressar uma manifestação política inicial da sociedade. O que vem a ser isso? A sociedade, ela se organiza num determinado momento de forma natural e por questões de política. Ele é o resultado de uma manifestação política muito significativa, muito importante. Ele é o resultado do poder constituinte originário. A sociedade, nós vivemos em sociedade, nós vivemos o princípio que rege todo o direito é um princípio que vem de um brocardo latino, vem de uma expressão latina que diz o seguinte: onde há sociedade, há direito. Onde há mais de uma pessoa, há necessidade de leis, de regulamentação. E a regulamentação inicial desse convívio em sociedade é feita pelo direito constitucional. Política, a expressão política, de forma muito singela, ela diz respeito ao exercício de poder, ao exercício das manifestações de poder que uma sociedade tem. A sociedade, ela tem inúmeras manifestações de poder, podem ser econômicas, políticas propriamente ditas, jurídicas, simplesmente por força, exercício da força pela força, exercício de concorrência no mercado de consumo, o poder de um grande fornecedor que exerce um monopólio, por assim dizer, seja um monopólio natural, seja um monopólio artificial. O que nós queremos dizer é o seguinte: o direito constitucional, ele é a primeira manifestação jurídica de uma sociedade. E ele é a base que regulamenta todo o ordenamento jurídico. Existe um jurista austríaco chamado Hans Kelsen, que muitas pessoas que já fizeram direito conhecem, que ele fala na pirâmide normativa, querendo dizer o seguinte: supondo que o conjunto de todas as normas estivesse numa pirâmide, sendo na base dela, a parte inferior dessa pirâmide, as normas mais insignificantes, e no topo, no ápice, no cume dessa pirâmide, a norma mais importante, de onde todas as demais normas extraem o seu fundamento de validade, essa norma seria a Constituição. Se nós pensarmos num prédio, num edifício grande, os fundamentos, a fundação desse edifício seriam as normas relativas ao direito constitucional.
Então essa é a noção que se tem que ter quando se estuda o direito constitucional. O direito administrativo, ele é um direito que ele tira a sua fonte de validade, a sua existência diretamente da Constituição também. O direito administrativo, ele diz respeito à forma como o Estado se organiza, o Estado enquanto pessoa. Uma coisa é nós falarmos do Estado enquanto uma ideia, enquanto essa ideia de uma civilização, uma sociedade organizada num território que exerce uma soberania sobre si. Essa é uma ideia de Estado abstrata, genérica. Da ideia de Estado enquanto pessoa jurídica. O Estado, tido como a União, os Estados, o Estado de São Paulo, por exemplo, a União Federal, o Estado de São Paulo, por exemplo, o município de São Paulo, o município de Campinas, o município de Socorro, Águas de Lindóia, enfim, são pessoas jurídicas, são pessoas no sentido de que têm manifestações de vontade, assim como uma pessoa física como eu, Daniel, tenho manifestação de vontade e exerço e manifesto direitos na nossa vida. O Estado, enquanto pessoa jurídica, ele é regulamentado pelo direito administrativo. Só que o Estado, ele é uma ficção jurídica. O Estado, enquanto pessoa jurídica, ele é uma ficção. Não existe uma pessoa, não existe uma entidade que é palpável, concreta como eu. Eu sou de carne e osso. Não existe isso em relação quando se fala em poder público. Existe aí uma imaginação, uma ficção de que há uma entidade que manifesta sua vontade. E toda essa disciplina jurídica, essa regulamentação jurídica, ela é feita através das normas do direito administrativo. O que isso significa? O direito administrativo, se vocês olharem qualquer livro, qualquer doutrina, olharem o índice, ele vai regulamentar, ele vai falar dos princípios que orientam o direito administrativo, vai falar dos órgãos que o compõem, que compõem o Estado, como que é a relação dessa grande pessoa jurídica com os seus funcionários, a relação dela, como que ela contrata da mesma forma que nós, simples pessoas, meros mortais, contratamos. É a mesma regulamentação quando ela vai às compras, quando ela vai fazer uma reforma num prédio público, quando ela vende um prédio público, quando ela contrata uma pessoa para trabalhar para ela, um funcionário público, ou não. Às vezes o poder público não precisa de um funcionário público, ele não quer um funcionário público, ele quer uma pessoa para prestar simplesmente um serviço. Quando ele responde quando ele comete um ato ilícito, ele comete uma cagada, por assim dizer, como que é a responsabilidade desse poder público, como internamente, como são feitos, como são distribuídas as atividades, as atribuições, como elas são feitas. Existem princípios que regulamentam, que orientam cada uma dessas atividades, que regulamentam cada uma desses aspectos da dinâmica dessa pessoa, dessa entidade, os princípios que regulamentam. Então o direito administrativo, ele diz respeito, ele dá a forma do Estado enquanto pessoa jurídica, enquanto uma pessoa, não como uma ideia abstrata, aquela ideia de Estado que eu já falei anteriormente, mas ele do Estado enquanto pessoa, o Estado de São Paulo, a União Federal, o município de tal lugar, o Distrito Federal, ou às vezes vocês vão ver, aí eu já falo de uma distinção. Existe a administração direta, que são esses entes que eu acabei de falar, e existe a administração indireta, que são que dizem respeito, são entidades que estão subordinadas a essas entidades maiores. Por exemplo, a Universidade de São Paulo, ela é uma autarquia,
ela é uma autarquia. A Caixa Econômica Federal, ela compõe a administração pública federal. Ela está, de uma certa forma, de uma forma bem singela, ela está subordinada à União Federal. Então, essas são as coisas que serão vistas quando se estuda o direito administrativo, que não custa reiterar, que retira a sua fundamentação, toda as suas normas principais estão na própria Constituição. Por isso que nós tratamos do direito constitucional, dessas noções introdutórias muito singelas, do direito constitucional e do direito administrativo em conjunto. Mas lembrando sempre que o direito constitucional, ele é a fonte, como o Hans Kelsen falou, ele é a fonte de todas as demais normas do mundo do direito em que nós vivemos, e com todos os impactos jurídicos que tem essa constatação, essa ideia. Essa ideia ela tem inúmeras repercussões no mundo do direito, da pirâmide normativa de Kelsen. É isso, muito obrigado.